Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Esperança de Luz. Mais uma vez nos reencontramos para juntos estudarmos as questões do mundo espiritual e sobre o Evangelho de Jesus. Quero agradecer a todos aqueles que se inscreveram no canal, que compartilham os vídeos em suas redes sociais. Meu muito obrigado. Muito bem, então convido a todos neste momento a entrarmos no tema da apresentação do dia de hoje, qual seja a Casa do Caminho. A Casa do Caminho é muito mais do que apenas uma casa, um local de encontro, aonde o Mestre Jesus e seus discípulos, os seus apóstolos, os seguidores se reencontravam para estudar e para praticar a Boa Nova, os ensinamentos do Mestre Jesus. A partir daí, aqui começa a se desenrolar, então, todas as situações que estão colocadas no Evangelho, segundo os apóstolos, como Marcos, Lucas, João e Mateus. E aí seguiremos. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre a história. Como eu sempre coloco nas minhas apresentações, eu falo um pouquinho sobre o histórico do local, daquela época, do contexto, para melhor nos situarmos. Então, lembrando que Jesus, o menino Jesus, nasceu em Belém, depois foi para o Egito, do Egito subiu para a Palestina, se dirigindo até Nazaré, a cidade de Maria, não é? E a partir aonde ele já cresceu e se fez homem, então se dirigiu ao Mar da Galileia para começar o seu trabalho missionário. A partir do momento que chega, então, no Mar da Galileia, ele sobe até a cidade de Cafarnaum. Chegando lá, ele começa a procurar os seus discípulos, os seus aprendizes, os seus seguidores, colaboradores, porque o Mestre Jesus, ele sabia que ele precisava acolher um pequeno grupo para dar seguimento na sua obra. Então ele buscou, junto ao mar, os pescadores. Então, quem são as primeiras pessoas que o Mestre Jesus encontra? Pedro e André, não é assim? Então ele convida: venham comigo que eu os farei pescadores de homens. E assim Pedro e André abandonaram as redes e seguiram com o Mestre Jesus. Logo em seguida, Tiago e João, e assim foi. Ou seja, juntando as pessoas, convidando Mateus, que estava lá coletando impostos, não é? E o Mestre Jesus convida: vinde a mim. E aí Levi, não é? Mateus, aí segue, larga tudo e segue ao Mestre Jesus. Muito bem, nós vamos perceber que a Casa do Caminho, então, ela começa, em verdade, esse local de reunião começa em Cafarnaum. E até hoje existe, segundo os historiadores, os arqueólogos, existe um local lá que foi marcado como sendo muito provavelmente o local de encontro de Jesus na casa de Pedro. Então, a casa de Pedro ela está assinalada lá em Cafarnaum. Muito interessante, podemos buscar no YouTube os vídeos que colocam a casa de Pedro. Muito bem, vou colocar aqui uma pequena imagem para mostrar a casa que está sendo identificada hoje pelos arqueólogos como provavelmente a casa de Pedro. Muito bem. Partindo de Cafarnaum, então, após um tempo, após um período de aproximadamente 3 anos de movimentação dentro da Palestina, colocando as parábolas, colocando todos os ensinamentos, então o Mestre Jesus se dirige a Jerusalém. Aproximadamente há 3 anos depois, que começou o seu apostolado, ele se dirige para Jerusalém, vai
até Jericó, sobe em direção à colina que se encontra Jerusalém e lá encontra o Campo das Oliveiras. Então, a partir daí, o Mestre Jesus com seus discípulos vão para Jerusalém, do Monte das Oliveiras, descem, passam pela muralha e começam a se reunir em uma casa, um local apropriado para que pudessem estudar, para que pudessem traçar os planos para o encaminhamento da Boa Nova. Então ali foi chamada de a Casa do Caminho, porque era um local basicamente de onde partiriam os caminhos, ou seja, as missões, as viagens, as pregações, assim que o Mestre Jesus planejava, com o apoio de todos os discípulos, de todos os apóstolos. Então, todos aqueles que participavam dessas reuniões eram chamados de Irmãos do Caminho. Olha que nome muito apropriado, não é verdade? Muito bem. A partir daí, então, esse local foi escolhido como a Casa do Caminho e ele, em verdade, era uma escola e, ao mesmo tempo, um templo. Ele era um templo sagrado, de sabedoria, de amor, aonde o Mestre Jesus detalhava mais os seus ensinamentos e preparava a todos para tudo o que estava para acontecer. Porque o Mestre Jesus já sabia, já visualizava logo ali naquela sexta-feira santa, não é? Então ele tinha que preparar os seus discípulos para dar continuidades. Muito bem, então chega o momento da paixão, após a crucificação de Jesus, Pedro e Tiago, reunindo e coordenando a todos os discípulos, buscando novamente colocar um norte para dar continuidade na obra do Mestre. Então convoca a todos a se prepararem e a fortalecerem a sua fé, a sua crença em Jesus, nas mensagens, em todo esse apostolado, para dar continuidade, para que não se perdesse ali. Só que, como nós sabemos, começaram a ocorrer desvios de pensamento, aonde começou a fraquejar a fé. E então veio a situação do Pentecostes, ou seja, onde Jesus em espírito se reúne e fala a todos para fortalecerem a sua fé e iniciarem logo os trabalhos de divulgação, compartilhando aqueles ensinamentos, realizando as viagens. E assim eles fizeram. Ou seja, o grupo começou a se preparar para suas viagens e foram até o Egito, foram até a Grécia, foram à Itália, à Espanha, à Turquia e às Arábias. Ou seja, eles realmente, cada qual, se dividiram para difundir a Boa Nova. Inclusive, logo após, com Paulo, não é? Paulo de Tarso, ele empreendeu aproximadamente 4, 5 viagens, dependendo dos textos, para fazer a sua divulgação. Eu coloquei uma apresentação aqui no canal, que imagino que de repente alguém não assistiu. Vou deixar aqui um card para poderem assistir. Combater o Bom Combate. É muito interessante, convido todos a assistir. Muito bem. Gostaria de falar brevemente agora a respeito das expressões apóstolo e discípulo. Às vezes pode surgir alguma dúvida, o entendimento sobre essas expressões, eu gostaria de falar aqui rapidamente. Muito bem. O apóstolo é colocado como aquele que já possui uma bagagem de conhecimento para a divulgação do Mestre Jesus, das parábolas, das passagens. Ou seja, verdadeiramente o apóstolo é aquele que estava junto a Jesus aprendendo e depois começou a ensinar. Então, o apóstolo se transformou em professor. Esta é a situação. O discípulo é o estágio ainda de aprendiz. Ou seja, Jesus estava reunido ou reuniu discípulos, alunos, para que ele, como mestre, pudesse lecionar a Boa Nova. Após um tempo, os discípulos se graduaram em apóstolos e aí começaram a lecionar. Podemos dizer aqui de uma forma bem resumida assim:
podemos dizer que o discípulo é o aluno e o apóstolo, o mestre, o professor. Interessante essa colocação. Aproveitando a falar sobre os apóstolos, os discípulos, gostaria aqui de colocar uma pequena listinha só a título de lembrança de quem eram, quantos eram, quem eram os apóstolos. Nessa lista aqui estão ainda a lista original. Muito bem, começando então, lá no mar, lá em Cafarnaum, no mar da Galileia, onde Jesus se aproxima e convida Simão Pedro e André, irmãos, a começarem o seu trabalho como discípulos. Logo mais, Tiago, que nós chamamos aqui de Tiago Maior, porque tem o outro Tiago menor, Tiago Maior e João, os dois irmãos, filhos de Zebedeu. Depois, logo em seguida, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Levi, também chamado de Levi, porque ele era levita, e coletor de impostos. Logo mais, Tomé, lembra de Tomé? Ver para crer, não é assim? Tiago menor, filho de Alfeu, Tadeu e Simão Zelote, e por fim, Judas Iscariotes. Essa é uma questão muito interessante da relação, porque logo depois que Judas aconteceu a situação da crucificação, e Judas, segundo consta, tirou a própria vida. Aí foi escolhido um novo apóstolo, um novo discípulo em verdade, para depois se transformar em apóstolo. Então nós vamos perceber que sempre se mantinham os 12. Era como se fosse assim uma regra, que sempre tivessem os 12. Gostaria de colocar uma questão a você que está me assistindo. Quando, no seu entendimento, passou-se a chamar os apóstolos de cristãos e a todos os seguidores dessa nova doutrina do Mestre Jesus passaram-se a se identificar como cristãos? Essa denominação, segundo os pesquisadores, iniciou na cidade de Antioquia, lá na Turquia. Foi nessa cidade que Paulo, o apóstolo, iniciou suas pregações após o advento de Damasco. Essa cidade de Antioquia hoje é chamada de Antaquia e fica na fronteira, logo abaixo, e se encontra a Síria, no mar Mediterrâneo. Eu vou colocar aqui um mapa a título de identificação de situação desta região, destas cidades. E já regresso. Este fato está registrado em Atos dos Apóstolos 11:26, como segue: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então está lá em Atos dos Apóstolos esse registro, o momento onde se passou a se chamar de cristão. Gostaria de falar sobre também uma outra situação, que são os símbolos, porque muitas vezes se observa, além da cruz, que simboliza o cristianismo, o símbolo também é o desenho do peixe. O que significa isso? Por que essa ambiguidade? O símbolo dos primeiros cristãos era um peixe. Isso ocorreu devido à simbologia da multiplicação dos pães e dos peixes, e também devido à palavra peixe, em grego, ictus, ser a letra inicial de ictus, a letra inicial da seguinte expressão: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então vejam que interessante. O primeiro símbolo dos cristãos que se identificavam era um peixe, devido à multiplicação dos pães e dos peixes, e porque ictus em grego significa exatamente Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Veja como é muito bacana. Eu vou colocar aqui uma imagem do peixe com a denominação ictus, para poder se identificar melhor. Já regresso.
Muito bem. 3 séculos mais tarde, aproximadamente, o símbolo cristão mudou para a cruz. Nesse período foi o período do reinado do imperador romano Constantino, no ano aproximadamente de 312. Agora eu vou colocar aqui a imagem da cruz sobre o peixe, para que a gente possa se situar, se identificar. Muito bem. A partir de agora, então, iremos entrar verdadeiramente no tema da apresentação de hoje. Simão Pedro colocou na Casa do Caminho determinadas palavras de ordem, palavras-chave para nortear os primeiros cristãos, ou seja, colocando princípios. Quais sejam? Voto de pobreza, simplicidade, ser simples, ou seja, não ter nada de ostentação, ser simples. Humildade, abandonando o orgulho. Olha aí o contraponto. Orgulho, humildade. Como nós enxergamos o Mestre Jesus nesses princípios, não é verdade? E caridade, que é o amor em ação. Auxiliar aos outros de uma forma desinteressada e se colocando inteiro nesse trabalho de caridade. Isso é fantástico. Vamos então começar a discorrer a respeito desses 3 princípios básicos colocados por Pedro e Tiago. Daqui em diante eu vou separar os 3 e nós vamos discorrendo sobre esses princípios que norteavam a Casa do Caminho. Muito bem, vamos começar com a simplicidade. E para contribuir, trarei agora um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 7. Diz assim: ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno, como uma criança. Isso é que nenhuma pretensão alimente a superioridade ou a arrogância. Veja que interessante. Ou seja, Jesus empolgava, motivava todos a agirem com a simplicidade da criança, sem buscar nada, sem se sentir superior a ninguém, sem arrogância, sem alimentar essas chagas que todos nós sabemos que existe dentro de nós. Então nós precisávamos controlar para sermos humildes, servidores. Essa é a mensagem do Mestre Jesus colocada aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que não foi sem razão que no seu início do ministério de amor, o Mestre Jesus escolheu entre seus discípulos homens simples para compor o grupo. Porque a simplicidade, ela é solidária. As pessoas dotadas de simplicidade são prestativas, disponíveis, aptas a servir, porque nada exigem intimamente que lhes impeça a prontidão espiritual, a disposição de ser útil, como eu coloquei aqui, a disposição de ser útil. Normalmente as pessoas simples, elas estão dispostas a auxiliar aos seus, e nem que seja da sua comunidade, fora da sua comunidade, ou seja, quando enxerga alguém em dificuldade, muitas vezes, de uma forma muito espontânea, busca auxiliar a solidariedade através da simplicidade. Veja que interessante e como isso nos ensina. Coloquei aqui um pequeno trecho, a realidade do povo brasileiro. O povo brasileiro ele é extremamente solidário. Isso é uma coisa que qualquer nação no mundo inteiro enxerga. Porque quando existe alguma situação grave de uma cidade, de uma comunidade, todos começam a ajudar. Inclusive, como nós várias vezes tivemos experiências, chegam caminhões de diversas regiões do Brasil com donativos, agasalhos, comida, alimentação, água potável, para auxiliar aquela comunidade, por exemplo, num desastre de cheias, de desmoronamento, como visualizamos normalmente na virada do ano, acontece muito. Então nós percebemos assim o quanto que a população brasileira é solidária, graças a Deus. Mais uma vez, trago um breve trecho de uma obra
da querida autora espiritual Hermance do Fogo. Gosto muito dessa autora espiritual, ela narra muitas coisas com simplicidade e buscando o nosso entendimento e a lógica. Isso é muito importante. Eu vou deixar aqui um link na descrição do vídeo para que todos possam acessar informações, a biografia de Hermance do Fogo. O que ela colocou nessa obra? Diferenças não são defeitos. Convido todos a ler essa obra. Simplicidade é um estado de consciência no qual a criatura, em processo de amadurecimento integral, não se deixa encantar com o supérfluo da vida, sabendo manter sintonia constante com o essencial na manutenção de sua paz interior, porque a simplicidade é a ausência do ego sombrio, o orgulho. Inclusive eu já falei, já comentei essa expressão de Hermance do Fogo, colocando com riqueza de detalhes esses ensinamentos, que nós precisamos sempre controlar o nosso ego, que é o nosso lado sombra, como Hermance do Fogo sempre fala, e que possamos realçar a nossa consciência, que é o nosso lado luz. Isto é muito importante para que possamos adentrar nas situações de consciência da vida mais saudável, com maior bem-estar, maior paz, maior felicidade. Por isso que Pedro e Tiago realçavam com grande força para que todos mantivessem a sua fé e fossem simples, sempre a simplicidade no seu apostolado. Esses ensinamentos de Pedro e de Tiago fortaleciam os valores espirituais. Por isso que é tão importante nós falarmos sobre valores. Eu vou deixar aqui um card para que possam assistir mais tarde sobre valores espirituais e valores materiais. É muito interessante e enriquecedor e complementa o que estamos falando aqui nesta apresentação. Muito bem, agora entraremos no segundo tópico, na segunda palavra-chave, a segunda palavra de ordem da Casa do Caminho, qual seja humildade. Para tanto, vamos trazer aqui então o ensinamento de Tiago, o apóstolo, na sua quinta epístola, versículo 16. Vamos ver o que Tiago nos leciona. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Vamos detalhar aqui um pouquinho sobre essas expressões colocadas por Tiago. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Ou seja, encontre alguém de sua confiança, uma pessoa da família, um amigo, um profissional, inclusive, da área da psicologia, pode ser, para que possamos nos esvaziar dessas coisas que nos prejudicam, que nos atrapalham, que estão nos trazendo desesperança, mal-estar interior. Por isso, Tiago coloca vossas culpas, as nossas chagas, as nossas dificuldades, que a gente possa colocar para fora, desabafar com uma pessoa de confiança, como eu falei. Então, quando nós nos esvaziamos dessas chagas internas, nós vamos nos sentindo melhor. Então, logo após se esvaziar, vem uma sensação de paz, de alívio, de bem-estar. Não é assim? Quando nós realmente nos esvaziamos, colocamos para fora todas aquelas situações, inclusive de dificuldades, ou seja, tudo aquilo que nos atrapalha e nos traz dificuldade, nos traz sofrimentos e aflições. É muito importante que nós coloquemos para fora, para uma pessoa de confiança. Olha o ensinamento precioso de Tiago. E orai uns pelos outros para que sareis. Então, após o desabafo, aí então, um desabafando com o outro, então nós vamos fazer uma prece um para o outro, para que se cure aquelas feridas, aquelas chagas abertas, não é? No seu interior, que cada um ali se colocou, se abriu, ou seja, desabafou. Que nós façamos uma prece pelo outro de coração, com sinceridade, realmente uma prece elevada. E aí vamos auxiliar aquele irmão, aquela irmã,
a se sarar. E aí ela vai se erguer com grande vontade, com grande ânimo para continuar a marcha. Olha o ensinamento precioso de Tiago. Agora, dando continuidade à humildade, vamos falar um pouquinho aqui sobre Mateus, no seu capítulo 20, versículos de 20 a 28. Também se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4. Aquele que quiser tornar-se maior, seja vosso servo. Já ouviram essa expressão com certeza. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Então vou colocar aqui uma imagem que todos vão compreender nitidamente o que significa esse ensinamento do Mestre Jesus de ser o servidor com humildade. E já regresso. Essa imagem é a do lava-pés, ou seja, Jesus utilizou essa tradição de lavar os pés para, como quem diz, você é bem-vindo na minha casa, por isso lava os pés. Não é assim? Todos já devem ter conhecimento sobre essa situação do lava-pés. E Jesus colocou ele pessoalmente lavando os pés dos seus discípulos para exemplificar que ele era o servidor, ele estava a serviço da humanidade como um todo, trazendo a boa nova. Olha o símbolo máximo de humildade. Muito bem, trago agora mais um trecho da nossa querida autora espiritual Hermance Dufaux, agora em Reforma Íntima sem Martírio. Olha, só esse título já nos traz na ideia, na nossa mente, todo o conteúdo dessa obra. Convido todos a ler. O oposto da humildade é o orgulho. Raiz do melindre, olha aí o melindre se apresentando. A mágoa que carregamos conosco dia após dia é como se fosse um colesterol da alma. Olha como nos prejudica, nos faz mal, vai prejudicando em nós a nossa essência, nós enquanto alma, enquanto espíritos. Então a mágoa é o colesterol da alma. Olha essa expressão fantástica. A irritação é como se fosse um espinho no nosso sistema nervoso. Então, por que agasalhamos semelhantes malefícios quando temos já tanto esclarecimento? Olha aqui a pergunta que Hermance Dufaux coloca na sua obra, Reforma Íntima sem Martírio. A humildade é o oposto do orgulho. O orgulho é a raiz do melindre, onde nos melindramos, aí nos magoamos. A mágoa é o colesterol da alma, gera irritação. E essa irritação fica nos prejudicando o nosso sistema nervoso, é como se fosse um espinho. Mas por que lá no início nós vamos permitir que o orgulho faça tudo isso? Por isso, com grande conhecimento, como médico de todas as almas, o Mestre Jesus nos leciona: sejam humildes, para que sareis. Olha aqui, Tiago também colocando, não é assim? Veja, todos esses conhecimentos, esses ensinamentos vão nos auxiliando na condução de nossas vidas. Vou colocar aqui então, por que nós temos a dificuldade de abandonar o orgulho e entrarmos na seara da humildade? Porque ainda somos muito materialistas. Nós ainda não temos a capacidade de nos deixarmos conduzir pela consciência plenamente. Porque nós ainda temos chagas, todos nós, toda a humanidade ainda tem as suas chagas, muitas vezes conduzidos pelo ego. Então nós vamos perceber que o maior malefício que nos causa é ser materialista. É um materialismo, no sentido de abandonarmos a nossa consciência. Nesse sentido. Então nós vamos percebendo que a humildade, a simplicidade e a caridade andam de mãos juntas. É um grupo que realmente nós jamais devemos separar essas palavras, esses princípios da nossa vida, porque elas irão nos conduzir para dias melhores e para a nossa evolução, como a gente sempre fala aqui. Então agora vamos entrar no terceiro tópico,
a caridade. E para falar de caridade, não podia deixar de comentar a questão de número 886 do Livro dos Espíritos. Imagino que muitos já estavam pensando. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Foi o questionamento colocado por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. E qual é a resposta do mundo espiritual? Benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, ser bom, benevolência com todos, ser bom, ser uma pessoa boa. Indulgência com as imperfeições das pessoas, ou seja, não ficar apontando a falha dos outros, não é? De uma forma de humilhar o próximo, não. Julgando o próximo, não. Sendo indulgentes. E perdoando sempre as ofensas, porque isso realmente vai nos aliviando, vai nos tirando essas chagas, contribuindo com a nossa evolução, a nossa paz, a nossa felicidade. Para contribuir, vou trazer aqui um pequeno trecho de Emmanuel em Ideal Espírita, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Um ato de caridade traz em si a argamassa indestrutível da eterna perfeição, composta de sabedoria e justiça, trabalho e solidariedade, confiança e paz. Olha como Emmanuel coloca aqui. Um ato de caridade é a argamassa indestrutível de eterna perfeição que junta, não é? Que congrega sabedoria, justiça, trabalho, solidariedade, confiança e paz. Então, um ato de caridade. Veja como é importante começarmos logo a trabalhar na caridade, como eu falei, de uma forma desinteressada e se colocando inteiro naquele ato. Todas as suas emoções, os seus sentimentos positivos colocados naquele ato de caridade, sentindo empatia pelo próximo. Olha como vamos juntando aqui todas as apresentações que posto aqui no canal. E assim vamos enriquecendo o nosso conhecimento, tendo mais paz, mais confiança, mais fé e sendo mais felizes a cada dia. Gostaria de colocar aqui que a Casa do Caminho, ela é um modelo a ser seguido pelas casas cristãs, por todos os lares cristãos, por todos os lares, pelo mundo inteiro. A pôr em prática os ensinamentos dos apóstolos e discípulos do cristianismo primitivo, onde tudo começou. Com simplicidade, humildade e caridade, estaremos na rota segura da paz interior e da felicidade relativa ao nosso planeta ainda de provas e expiações, mas que sabemos que já está fazendo essa migração para o mundo de regeneração. Então, o quanto antes seguirmos esses mandamentos, esses princípios de humildade, simplicidade, de caridade, mais rápido estaremos engajados nesse processo de evolução e estaremos nos aproximando do momento de nova terra. Olha só essa expressão. Estaremos já encaixados nos princípios que nortearão a nova terra. Isso é muito importante, porque aí realmente estaremos consolidados, unidos como essa argamassa indissolúvel colocado por Emmanuel, nos princípios para que possamos seguir o Mestre Jesus com as nossas consciências e não levarmos a nossa vida simplesmente pelo nosso lado sombra, pelas nossas chagas, pelo nosso ego, porque eles nos conduzem ainda à aflição e a sofrimento. Gostaria aqui de lembrar a todos de uma palestra que fiz, de uma apresentação que fiz, que postei aqui no canal há algum tempo atrás, vou deixar aqui o card, sobre a psicosfera do planeta Terra. O quanto que é importante mentalizarmos e vibrarmos esses princípios colocados na Casa do Caminho. Muito bem, a ideia da Casa do Caminho, com sua simplicidade, partilhada com humildade e caridade,
nos faz lembrar a ideia básica da sopa fraterna. Quando eu olhei a imagem, essa ideia, logo eu quis colocar aqui nesta apresentação, que eu partilhei durante muito tempo nessa feitura, nessa confecção, nessa fabricação da sopa fraterna, que é tão gostoso nós reunirmos com aqueles irmãos e irmãs picando os alimentos, as verduras, depois cozinhando naquela panela, não é? Colocando depois nos pratos, nas quentinhas e distribuindo aos mais necessitados. Dá uma satisfação interior tão grande, tão enorme, que verdadeiramente sentimos ali a presença dos benfeitores espirituais e do próprio Mestre Jesus a vibrar sobre nós as suas luzes de paz, de bem-estar, não é de felicidade, não é tão legal, tão bacana, tão importante nas nossas vidas, porque é isso que todos nós desejamos: paz, felicidade, alegrias, bem-estar. E esse é o caminho, essa é a rota. Eu vou deixar aqui uma imagem das senhoras fazendo a sopa fraterna, só a título de exemplificar, e quem já trabalhou, já participou dessas atividades, vai se recordar, vai se identificar. E já regresso. Muito bem, então, meus amigos, para encerrar, gostaria de primeiro agradecer a todos que assistiram a este vídeo. Mais uma vez agradecer a todos que se inscreveram no canal, que compartilham em suas redes sociais esses vídeos. Isso ajuda em muito a fazer a divulgação desses ensinamentos. Lembro a todos, mais uma vez, ao final de todas as apresentações, eu comento a respeito da necessidade de nos iluminarmos, não é? E de nos espiritualizarmos, que é importantíssimo, espiritualizar e iluminar. Essas são as rotas que vão nos auxiliar na nossa evolução espiritual, que é o que estamos fazendo aqui na Terra. Quero lembrar a todos a nos reencontrarmos aos sábados, às 14h15, para novas apresentações. E como eu falei antes, que nós possamos, através desse contato com as apresentações, uma mensagem narrada, aonde vou alternando, num sábado uma apresentação e no outro sábado um vídeo, um breve vídeo de 5, 6 minutos de uma mensagem espiritualista narrada, que nos contribui e nos auxilia também nesse entendimento e também nas nossas emoções positivas, nos nossos sentimentos positivos. É muito interessante, convido todos a assistir. E mais uma vez, então, vamos agradecer ao Mestre Jesus e rogar a Ele que nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado e até a próxima.